Fran, o que não tá bom nada é a situação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Lewandowski, que tá enfrentando aí a primeira crise à frente do ministério, né? Qual que é a artilharia aí contra ele? Pois é, Thalita, tá menos de 15 dias no cargo, né, à frente aí do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e como muitos já previam, e até o próprio ministro, né, previa, o principal desafio seria justamente a segurança pública, né? E desde ontem, quando ocorreu aí a fuga, né, de 2 detentos do Presídio Federal lá do Rio Grande do Norte, lá em Mossoró, começou a brotar vários pedidos, até então de convites, né? E depois foi aumentando para convocações do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, o Biratan Sanderson, já quer votar na próxima semana um pedido de convocação de Lewandowski para que ele se explique sobre o que de fato aconteceu, o que de fato ocorreu em relação à fuga desses detentos, que vale destacar é algo inédito, né? Desde que os presídios federais foram criados aí lá em 2006. E Ricardo Lewandowski, como a gente sabe, a postura do ex-ministro do STF é muito diferente da de Flávio Dino, né? Flávio Dino, o que a gente viu todas as vezes que ele compareceu à Câmara, ao Senado, foi justamente uma postura mais combativa ali, justamente em função dos próprios questionamentos que ele recebia, que era também nesse mesmo tom. E o que já se diz é que Lewandowski não vai poder manter com essa mesma calma, com essa mesma função técnica aí que ele já estava acostumado como ministro do Supremo Tribunal Federal. A principal dúvida ou o principal questionamento, embate da oposição, quando a gente fala de artilharia, vai ser justamente entender até qual que é de fato o tamanho do crime organizado aí, quando a gente fala de presídios federais, se eles estão infiltrados ou não. Porque vale a gente destacar também que nesses presídios federais aí, eles abrigam justamente presos, né, detentos que de alta periculosidade, né, como por exemplo Fernandinho Beiramar e vários outros. Então aí justamente líderes, né, de facções criminosas, como o primeiro comando da capital, o Comando Vermelho também. Então o intuito da oposição, além, claro, de aproveitar esse embate para fazer ali uma cena política e para lutar pela pauta que é de maior interesse deles, maior interesse da bancada da bala, é também entender até onde vai a estrutura do crime organizado em relação a esses presídios federais, se há uma infiltração ou não, como que está de fato esse sistema, Thalita. Fran, queria te fazer uma pergunta sobre o ponto de vista político. A oposição já lançou as suas primeiras cartas à mesa para cobrar do ministro e do governo federal uma posição a respeito desse tema. Me parece que é, para a oposição, uma espécie de tempestade perfeita, né? Chega num momento em que a oposição precisa de um discurso para se apresentar novamente para o eleitorado no enfrentamento político com o governo Lula, e num tema no qual o governo tem rara dificuldade em conseguir encontrar um discurso que seja casado com as melhores práticas. O Brasil continua acumulando índices enormes e vergonhosos de violência, de mortes, de assassinatos, de homicídios e de outros crimes correlatos, e que fazem com que o governo tenha, me parece, na segurança pública, o seu calcanhar de Aquiles. Por outro lado, a bancada, que tem se tornado cada vez mais estridente no combate ao governo e nas disputas com o governo, para além da bancada do agro, é exatamente a chamada bancada da bala ou da segurança pública, né? Pois é, Ibrahim, bom dia. Eu tinha te dado bom dia anteriormente, me desculpe. Mas é justamente isso que você falou, era o que estava faltando para a oposição, no sentido, qual tema que a gente vai explorar em relação a Ricardo Lewandowski. Porque no ano passado o que a gente viu muito foi a questão do 8 de janeiro, a gente viu também a crise de segurança pública quase simultânea, né, nos estados da Bahia, de São Paulo e do Rio de Janeiro. E agora,
para esse ponto específico, para esse ano específico, começou o que faltava no sentido de assunto, porque Ricardo Lewandowski, como eu citei aqui, tem uma postura totalmente diferente de Flávio Dino, né? Então, o que já se comenta é justamente de que ele talvez não vá poder adotar todo aquele modo mais protocolar dele, né? E sim, o tendão de Aquiles do governo Lula é justamente a segurança pública, né? Tanto é que o próprio governo aí encomendou pesquisas para tentar identificar. E a gente pode lembrar que na posse de Ricardo Lewandowski, ele mesmo disse que o principal desafio era combater o crime organizado e que daria continuidade ao que já tem feito, ao que estava sendo feito pela gestão de Flávio Dino. Então, Ricardo Lewandowski vai ter que se explicar sobre a questão dessa fuga inédita, ao mesmo tempo em que não pode bater, entre aspas, vamos dizer assim, na gestão anterior, já que estava aí justamente Flávio Dino no comando da pasta. Então, vai ser um desafio. A oposição também tem reclamado que o Lewandowski, ele não falou desde ontem, né? Mais uma vez, o perfil do ex-ministro do STF é esse, ele é menos de falar e mais de reagir ali em meio de ações, tanto é que ele está tentando. E quando a gente fala qual que deve ser a postura na comissão, é justamente dizer que agiu do modo que deveria ter agido, que é justamente com atos ali, como, por exemplo, colocar a PF para investigar, afastar a direção, nomear um interventor. Então, esse é justamente os atos dele nesse início. Hoje isso deve continuar, mas já mostra como que vai ser o mandato aí dele, né, à frente da pasta. Mas aí, Ibrahim, fato é que ele já começa o ano com um grande desafio que ele já sabia que seria o principal, digamos aí, que o principal desafio dele mesmo à frente da pasta, mas talvez que não ia ser tão cedo assim e não de forma inédita, né, como aconteceu. Então, as respostas, o que ele vai conseguir de resposta agora e a forma como ele vai agir, isso vai ditar muito como vai ser o restante da gestão dele aí à frente da pasta e como que a Câmara e o Senado vão se posicionar em relação a ele. Tô curioso demais para ver o ministro Lewandowski sentado numa cadeira do Congresso Nacional dando explicações a respeito de segurança pública e deste caso especificamente. Tô bem curioso mesmo.